queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 8 de junho, segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. Hoje nós queremos refletir um pouco a partir do texto que a liturgia nos propõe no Evangelho de hoje, a saber, Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Trata-se das famosas bem-aventuranças. Antes de mais nada, vale salientar que nós estamos no contexto do importante Sermão da Montanha. E aqui, Jesus é então apresentado na lógica mateana como aquele profeta prometido em Deuteronômio 18:18. Segundo o texto deuteronomista, Deus enviaria um profeta como Moisés, que fala com Deus face a face. O Evangelho de Mateus, escrito para cristãos vindos do judaísmo, ocupa-se de comprovar que Jesus é de fato o Messias, o novo Moisés, aquele que realiza as esperanças, as expectativas do povo de Deus. E dentro dessa realidade, então, o Sermão da Montanha figura como uma espécie de nova lei, novas configurações da justiça do reino de Deus. Talvez não tão num sentido real de novo, mas pleno. Jesus plenifica, ele não vem abolir a lei nem os profetas, mas plenificar, dá o sentido real e verdadeiro daquelas normas outrora apresentadas. O que nós encontramos então é um Jesus que fala aos seus discípulos e que apresenta uma nova perspectiva ou uma nova lógica. Jesus começa por algumas situações, algumas realidades concretas do povo de Deus que eram vistas antes como uma espécie de maldição ou de castigo e agora apresenta uma nova perspectiva. Esses é que serão felizes, é que serão abençoados, serão bem-aventurados. Jesus apresenta então as bem-aventuranças como uma espécie de projeto de vida do discípulo e da discípula do reino de Deus. Quer dizer, aquele que se faz discípulo do reino deve assumir como projeto de vida não o poder, a violência, a opressão, a riqueza, mas outras realidades que antes eram vistas como maldição e que hoje apresentam-se como valores no reino de Deus. O primeiro deles apresentado é a própria pobreza. E Mateus, o autor sagrado aqui, deixa de forma muito clara que não se trata meramente uma pobreza apenas material. E ao dizer felizes ou bem-aventurados os pobres de espírito, sinaliza que essa pobreza é aquela que se abandona plenamente em Deus, é aquela que se confia radicalmente no Senhor. E assim, então, essa é a pobreza verdadeira, pois sim, às vezes há aqueles que, embora não tenham muitos bens materiais, mas também se fecham à confiança, se fecham à disposição do outro e tornam-se às vezes avarentos, orgulhosos e não adentram a lógica do reino de Deus. Então não se trata aqui no Evangelho de Mateus apenas de uma questão monetária, de uma questão financeira, mas sobretudo de uma disposição total e radical a Deus. Essa pobreza em espírito é o abandono completo no Senhor, confiando nele como provedor de tudo. Mais do que isso, depois o texto vai falar daqueles que têm fome e sede, mas olha o que é interessante, não é simplesmente fome e sede de pão, de água, mas sobretudo da justiça de Deus. E justiça essa que não deve ser compreendida como uma espécie de castigo, mas como o ajustamento do ser humano à vontade de Deus. E assim, Jesus vai chamando essas pessoas, encorajando aqueles que pareciam ser castigados e amaldiçoados a permanecerem firmes nesse projeto de vida que é o projeto cristão, projeto dos discípulos, dos seguidores do Mestre Jesus. E por mais que os contextos conturbados se coloquem, eles são chamados
a continuarem firme e a avançarem na dinâmica do reinado de Deus. E assim, o texto vai avançando, vai falando sobre aqueles que são pacíficos, ou seja, na lógica do reino nós não assumimos a violência como elemento principal, mas somos chamados a ser construtores da paz, a superar toda lógica de violência, toda lógica de opressão, toda lógica de rivalidade que muitas vezes se faz presente no mundo de hoje, e ser então discípulo e discípula do Mestre Jesus significa isso: abrir mão das realidades de violência, de opressão, de tudo aquilo que vai na contramão do projeto e do plano de Deus, e assumir a vida mesmo de Cristo como projeto de viver. Mais do que isso, o autor também nos deixa claro que esse seguimento a Jesus Cristo não é um seguimento que se dá de forma tranquila e sem dificuldades. Muito pelo contrário, o texto ainda falará de perseguições, de tantas outras situações que podem acontecer com os discípulos de Jesus. O ponto fundamental é que isso seja um encorajamento para que permaneçam também atentos à vontade do Senhor. Por fim, vale a pena sinalizar esse termo que muitas vezes aparece, o bem-aventurado, do grego makarios. É interessante porque uma das perspectivas com as quais ele pode ser traduzido é também uma espécie de imperativo, de ordenamento, encorajamento para que se prossiga, para que se continue. Então, não só numa perspectiva de ser abençoado, de ser agraciado por Deus, e daí a tradução bem-aventurado, mas às vezes também ele pode ser compreendido como um impulso, coragem, avancem. Vocês que são pobres em espírito, que têm fome e sede de justiça, que são perseguidos, que são misericordiosos, e assim Jesus convoca os seus discípulos a não desistirem, a não se cansarem do projeto e do itinerário de vida assumido por eles. Esse tipo de vida que nós assumimos, que busca o reino de Deus e se inspira na vida do próprio Jesus, deve ser para nós um jeito profético de viver. Vivendo a imagem de Jesus Cristo, somos chamados então, encorajados a continuar, a avançar e a prosseguir, mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio às perseguições, inspirados no próprio Cristo Jesus, que caminhou firme em direção à cruz, que nós também possamos caminhar na certeza de que o reino de Deus, uma hora ou outra, vem sobre nós, vem ao nosso encontro, nós iremos a Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire e, sobretudo, nos encoraje a continuar firmes no nosso propósito de seguidores de Jesus Cristo. Mesmo diante de contextos que querem negar essa realidade, que nós possamos continuar ainda famintos e sedentos da justiça de Deus, para que essa justiça instaure de fato o reino de Deus em nosso meio e que a sociedade seja transformada por esse Cristo que vem. Que Deus nos ajude e que nós possamos caminhar com coragem rumo a esse Cristo Jesus. Deus nos abençoe hoje e sempre.